Irmãos, como é bom a presença de Deus. Como é boa a presença de Deus. Deus, mesmo sendo Deus, mesmo sendo grande, mesmo sendo o Senhor de todas as coisas, sendo aquele que controla os mínimos detalhes no mundo inteiro, no universo inteiro, Ele é um Deus que se importa conosco. O mais interessante que eu acho da palavra de Deus é o seguinte: o como Deus fala conosco e demonstra para nós o como Ele nos ama todos os dias de muitas formas. Eu queria que o pessoal da letra aí, por favor, projeta um versículo aqui que nós vamos ficar só nele, nessa palavra. Projeta aí para mim, Hebreus capítulo 1, versículo 1. Você pode abrir na sua Bíblia. Hebreus 1:1. Na minha opinião, um dos livros mais legais que tem na Bíblia, assim, que eu gosto muito, é o livro de Hebreus. Eu tinha um amigo que ele falava que o livro de Hebreus é a chave da Bíblia. Você quer entender a Bíblia, lê Hebreus. Só que para você ler Hebreus inteiro, você tem que ler a Bíblia inteira, senão você não entende ele. Olha só, há muito tempo... desculpa, para quem não achou, eu vou dar mais uns segundinhos. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Passa mais um, por favor. Versículo 2. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Talvez na sua Bíblia esteja assim, havendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou através do Filho, a qual Ele constituiu todas as coisas e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Talvez na sua versão esteja dessa forma, tá? Irmãos, olha só, volta no 1 para mim, por favor. Volta no 1. Nesse versículo, nós temos, sabe o quê? A demonstração do amor de Deus para conosco. A Deus falando muitas vezes e de muitas maneiras. Sabe como Deus falou na Bíblia de muitas vezes e de muitas maneiras? Através da criação. Deus fala conosco de 3 formas: através da criação, através dos profetas e através do seu próprio Filho de forma direta e pessoal. Deus falou através da criação. Irmãos, olha para vocês verem como Deus fala com a humanidade através da criação. Em Lucas 19:40, quando os fariseus chegaram para Jesus assim, que Jesus estava entrando em Jerusalém para os últimos dias da Páscoa, e o que acontecia? As pessoas começavam a clamar: salve o rei dos judeus, glória ao rei dos judeus, salve o rei dos judeus. Aí os fariseus viraram assim e falaram: não, fala para esse povo, vai calar a boca, que não é assim não. Sabe o que Jesus falou? Se eles pararem de falar, de clamar, as pedras vão clamar. E isso tem um sentido tão profundo, irmãos, que pouca gente entende isso. Olha só, todas as vezes que a gente vê um desastre natural acontecendo, um tsunami, um furacão, um terremoto, você sabe o que é aquilo ali? É Deus falando: olha, tudo que eu falei na minha palavra está se cumprindo. Eu amo vocês, amo tanto vocês que eu amei vocês antes de vocês me amarem. Mas através da natureza eu estou mostrando para vocês que eu sou Deus e eu domino sobre todas as coisas do universo. E eu domino sobre a natureza.
Deus fala através daquilo que é o natural. Quantas vezes Deus não mostra a grandeza, aliás, mostra todos os dias a grandeza dele, quando a gente levanta de manhã. Talvez você, mulher, que tenha lá uma plantinha lá na sua sala, na sua varanda, para você ver a grandiosidade de Deus ali naquela planta, para mostrar que Ele te ama, que Ele cuida até daquela planta que está lá. Ele se importa com você. Irmãos, Deus é tão minucioso, Ele é tão detalhista nas coisas que Ele faz, que existe até uma regra matemática que as plantas, elas obedecem a uma ordem numérica de crescimento. Vocês sabiam disso? Você não acha que a planta cresce lá de qualquer jeito? Não, de qualquer jeito não. Toda planta, ela tem uma coisa chamada número de ouro, que acompanha o crescimento da planta. Olha só, quem tem aquelas plantas que crescem várias folhas assim? Vocês já perceberam que a folha de cima nunca faz sombra na folha de baixo? Porque Deus é detalhista até nesse detalhe, nessa coisinha tão pequenininha. É um Deus que se importa com cada um de nós. Olha lá, muitas maneiras aos nossos antepassados, talvez na sua Bíblia esteja pais, por meio dos profetas. Irmãos, cuidado com esse negócio de profecia, tá? Que profecia, tem gente que acha que profecia é só aquele cara que aponta o dedo na sua cara e te fala, eis que eu te digo de mim mesmo, que assim diz o Senhor. Não, isso também é profecia. Profecia é mensagem. Deus ama tanto a nossa vida, que Ele constantemente envia profetas, às vezes anônimos, às vezes que você não espera para falar com você. Você sabe quando alguém está pregando, essa pessoa está profetizando. Tem gente que vem na igreja, o Isaac vai pregar, não quero. O Bruno vai pregar, não quero. O Luizinho vai pregar, não quero. A pastora, eita glória, essa é a pastora Luciana. Ei, olha aí, ó. Estou até sentindo uma coisa diferente aqui agora. Irmãos, para. Olha só como Deus usa pessoas para falar conosco. Eu trabalhava com um cara, e ele era pastor infelizmente ele faleceu, tem 1 ano, 2 mais ou menos. Outro dia ele chegou na empresa, esse cara estava radiante. Ele estava radiante, tinha outra palavra para definir ele, estava radiante. Ele ficou 1 semana na presença de Deus. Deus, domingo eu vou entregar a igreja. Domingo eu vou chegar na igreja, vou falar, igreja, obrigado esses anos que a gente esteve aqui, porque eu não estou aguentando mais, eu vou chutar o pau da barraca e vai desmoronar tudo e eu não quero nem saber, falou? Estou indo embora, falou Deus, obrigado pela atenção, mas não quero mais. Aí, ele chegou no culto, ele fez aquele culto que, irmãos, quem trabalha na igreja sabe, parece que a roda está presa, o freio de mão está puxado. Fez aquele culto daquele jeito, que ele ia comunicar à igreja no final do culto. Aí, de repente, entrou um bêbado na igreja. É mole isso? Aí ele falou, irmãos, cara, Isaac, eu estava aqui, com a igreja. Aí chegou um bêbado no culto que eu vou entregar à igreja, aí eu fiquei por aqui, eu queria matar o bêbado, de tão estressado que eu fiquei. E ele era um cara bem branco, ele ficou vermelho igual um tomate. Ele estava falando, ele falou, eu fiquei muito nervoso, porque eu ia entregar a igreja e vinha aquele bêbado para encher a paciência. Aí o bêbado virou assim, eu quero falar um negócio, pastor. Não, você não vai falar nada não, fica aqui, senta aqui no banco, fica quietinho. Depois do culto você fala. Aí passou-se o culto, terminou o culto. Aliás, terminou não, estava indo para o final do culto. E ele queria dar um recado para a igreja. Irmãos, agora eu preciso dar um recado para os irmãos. Levanta, quem que levanta no meio da pregação? Na hora do recado, o bêbado.
Mas eu quero falar um negócio. Aí ele falou, eu vou deixar esse bêbado falar o que ele precisa falar, porque, ele quer falar um negócio, ele fala um negócio, senta, eu entrego a igreja, eu vou para minha casa e vou dormir. Tá, menino, o que você quer falar? Assim diz o Senhor. Ele escutou isso, irmãos, ele falou, cara, eu não sei como é que é infartar, mas eu tive perto de um infarto aquela hora. Assim diz o Senhor, você quer entregar a igreja, mas o Senhor nosso Deus manda te falar isso que não é para você entregar a igreja. Irmãos, como Deus fala conosco, às vezes a gente está com o ouvido entupido, a gente está com o ouvido tapado, e Deus utiliza as menores coisas, as coisas loucas desse mundo, para confundir as sábias desse mundo, para falar com a gente de forma poderosa. Quando Israel, por exemplo, quando Elias fez o desafio de Elias, que ele fez o fogo do céu descer e queimar o holocausto, ali não era para apavorar os profetas de Baal, não era só para apavorar os profetas de Baal, não. Quando Deus fez aquilo, era para mostrar a Israel que por mais idolatria que houvesse no meio deles, que por mais dificuldade que eles tivessem a adorar a Deus, Deus estava no controle de Israel naquele período. Deus estava no controle o tempo todo. Podia ter Jezabel, podia ter o que for. E Deus está no controle na sua vida, na minha vida, na vida de todos nós, na vida do seu familiar, o tempo todo, porque Ele é um Deus que se importa com você. Nem que Ele tenha que fazer o fogo do céu descer sobre a sua vida, para mostrar para você que Ele ainda está no controle da sua vida. Às vezes a gente pensa, irmãos, a Luciana pregou domingo passado, guarda o teu coração, não foi? Foi. Guarda o teu coração. Ela falou, você liga a televisão, dá vontade de morrer, irmãos. Você liga a televisão, você abre uma página do UOL, por exemplo, nossa, a menor das desgraças é a pior desgraça que está lá, só tem desgraça, só tem coisa ruim. Hoje mesmo eu li uma notícia lá que eu não gostei muito, os caminhoneiros vão parar de novo a partir de amanhã. Agora, irmãos, você pensa o seguinte, Covid, uma pandemia que está arrasando o mundo inteiro, fechamento do comércio, você que depende de comércio nos finais de semana, talvez o seu comércio esteja fechado. Greve agora para fechar, greve dos caminhoneiros, que a gente vai, quem depende de combustível, quem depende de carro, que nem eu dependo, já começa a vir aquelas nuvens negras na nossa mente, né? Não tem combustível, é 1 litro por cabeça, etc. Aquelas coisas que a gente já sabe muito bem lá de 2018. Só que eu tenho uma coisa para falar para você. Por pior que esteja a situação, Deus está no controle. E Ele vai cuidar de você nos mínimos detalhes. Irmãos, em 2018, eu estava com 1/4 de tanque e irmãos, eu dirijo uma média mensal de 1.000 quilômetros por mês, atendendo cliente fora e resolvendo pepino. 1.000 quilômetros. Deixa eu falar uma coisa para vocês, meu tanque estava no 1/4. Aí eu vim para um culto de quinta-feira, eu acho, aí ele desceu mais um pouquinho, eu falei, meu Deus, vou ficar sem combustível. Na sexta-feira acabou a greve. Irmãos, Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. E como Deus fala conosco através do Filho? Eu acho que aquele relógio parou. Não, está certo. E como o Senhor Deus nos fala através do Filho dele? Irmãos, olha só. No princípio era a palavra. Olha só o versículo. No princípio era a palavra. Talvez na sua tradução esteja verbo. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Amém ou não amém? Irmãos, às vezes as pessoas querem ouvir o Senhor Jesus falar,
mas elas querem ouvir o Senhor Jesus falar de uma forma mirabolante, de uma forma assim, nossa, tipo, desfile de escola de samba, sabe? Que tem, abre alas, os arautos na frente com as suas trombetas, os querubins, serafins, e anjos e arcanjos logo atrás, e logo antes dos seres viventes, o trono de Deus, e Deus falando com você: meu filho, eis que te digo nessa noite. Gente, Deus não é locutor de rodoviária. Para com essa história. Não parece? Atenção, a sua carruagem para o céu com cavalos de fogo encontra-se estacionada no portão 3. Deixa o seu bilhete do livro da vida na sua mão, pronto para a identificação no momento correto, amém? E de preferência identificação por Pedro, que é o porteiro, amém? Irmãos, pelo amor de Deus, irmãos, Deus não é porteiro, Deus não é locutor de rodoviária. Deus fala conosco através do Filho, através da palavra dEle. Através da palavra dEle. Irmãos, cristão precisa ler a Bíblia. Ah não, mas eu sou crente calejado, professor de escola dominical, sei de trás para frente no grego, aramaico, hebraico, todo tipo de aico que vocês podem imaginar. Você tem que ler a Bíblia. Tem que ler a palavra, é através da palavra de Deus que o Senhor Jesus fala com você. Sabe por quê? Porque Ele se importa com você. Ele se importa com a sua vida, com o que está acontecendo no seu casamento, o que está acontecendo nas suas finanças, como você está educando os seus filhos. Está tudo aqui, irmãos. Está exatamente aqui. E o Senhor Deus se importa com você o tempo todo. Ele é Deus. Ele é Deus. Isaías 6 fala que a terra está cheia da glória de Deus. Deus não precisava, existe um locutor aí da Band News FM, eu não sei se eu posso falar o nome dele, mas por via das dúvidas, para não dar problema, ele faz o É da Coisa, todo dia 6 horas da tarde. Ele não gosta nem da mãe dele, e ele fala um negócio muito interessante, que isso fica martelando na minha cabeça. Mas se Deus é Deus, por que Deus iria perder tempo de falar com você? Ele fala isso no rádio. Fala, por que Deus está... Ele sempre fala, mas se Deus é Deus, por que você acha que Deus vai perder tempo dele de falar com você? Eu vou falar uma coisa para você. Irmãos, as pessoas criam falsos deuses. Deuses egoístas, deuses que só se importam com elas, e elas acham que esses deuses que elas criam na cabeça dela é o reflexo do nosso Deus. Eu digo para você, não é o reflexo do nosso Deus, porque não lembra que eu falei lá, que no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Logo um pouco mais à frente, o próprio apóstolo Paulo fala o seguinte, que o Senhor Jesus, mesmo sendo Deus, não usurpou se igualar a Deus, antes se esvaziou de si mesmo, e foi levado para morrer uma morte terrível, a morte de cruz. Sabe por quê? Porque Ele nos ama, Ele se importa conosco. Talvez nessa noite você entrou pensando, meu Deus, o que vai ser, o que vai acontecer, o que eu vou fazer, amanhã tem greve, estamos em pandemia, está tudo muito difícil. Eu digo para você, que o Deus que se importa com você, que mostra o amor dele, até mesmo naquela plantinha que você tem lá na tua sala, que mostra o amor dele naquele pet que você tem lá no seu dia a dia, lá no seu apartamento. Por falta de um, eu tenho 2. Mas, Deus se importa, Ele cuida de cada um de nós. Ele enviou os profetas para falar conosco, envia profetas para falar conosco o tempo todo. E Ele enviou o Filho dEle para morrer por mim, que não valia nada, que não valia uma gota de sangue. Sabe por quê? Porque Ele se importa comigo. E Ele vai cuidar de cada um de nós, irmãos. Talvez você esteja com um parente internado hoje. Alguém que recebeu um diagnóstico ruim essa semana.
portas que talvez estejam fechadas, promoções, irmãos, nós já oramos, nós já quebramos, e eu creio, pelo poder que há no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que os milagres irão acontecer, e aliás, eu digo uma coisa para vocês, eu creio pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, por conta desse Deus que se importa conosco, que nós vamos viver os milagres, amém? Nós não vamos só olhar e ver, não, vocês vão viver, eu vou viver, cada um que está acompanhando a nossa live agora, vai viver os milagres de Deus, porque nós servimos a um Deus que se importa conosco e que cuida de nós a cada momento e a cada instante, amém? Que a sua semana possa ser uma semana tremendamente abençoada. Nossa, Isaac, você não vai pregar mais? Não. Que eu trabalho com uma coisa chamada, que é o dilema do pregador. O dilema do pregador é o seguinte: quando Deus manda você parar de falar, você para de falar. Nossa, mas eu deu 2 minutos de mensagem, não tem problema, que dê 1, mas é o que Deus manda fazer e acabou. Que a sua semana possa ser abençoada. Que haja ricas bênçãos na sua vida essa semana. Que aonde pisar a planta do seu pé, haja prosperidade e portas abertas, amém? Que Deus abençoe você nessa noite. Vamos orar, vou orar uns 2 minutinhos, amém? Senhor Jesus, muito obrigado, por esse tempo tão maravilhoso na tua presença. Senhor Jesus, eu peço, ó Pai, a tua unção de bênção sobre cada família aqui representada nessa noite. Unção de prosperidade, de cura, de bênção, ó Pai, e que eles possam viver os teus milagres, já a partir de agora, Pai, em nome de Jesus, eu te peço isso. Cuida de cada um de nós essa semana, ó Pai, em nome de Jesus, fica com cada um de nós, e ó Pai eterno, que haja um tempo, que cada um vai contar o seu milagre que viveu aqui, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço e te peço agora, Pai, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a sua vida, amém? Amém.